Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Bom dia a todos os polos, a todos os mestres presenciais e alunos que se conectam conosco aqui através das ondas do canal Educação. Bom dia, minha gente. Estamos no ar através das ondas do canal Educação em mais uma transmissão de aulas para o curso técnico em serviços jurídicos, a disciplina ética e relações interpessoais. Ok, minha gente, neste dia 8 de setembro de 2022, um dia aí pós feriado de 7 de setembro, né? Vamos adiante, deixa eu dar uma olhada aqui. No que hoje é dia, né? Dia 8 de setembro, né? Deixa eu encontrar aqui, eu fiz até o print já, para agilizar o processo. Está aqui, estamos nos 251 dias do ano de 2022, viu, minha gente? E hoje é o dia da alfabetização. Olha aí, que dia importante, que coisa interessante, dia da alfabetização. Porque essa coisa ela é tão importante que, na verdade, a alfabetização ela precisa ser vista como uma janela, né? É uma janela através da qual a gente consegue ver o mundo de uma forma diferente, de uma forma mais clara, na medida em que a gente se alfabetiza e aí na medida em que a gente vai praticando, exercitando o interpretar de como as coisas acontecem. A alfabetização, na verdade, é uma ferramenta que permite que a gente, é uma habilidade que permite que a gente possa observar o que está acontecendo e possa aí interpretar o que está acontecendo. Aí a gente não fica só sabendo como as coisas aconteceram, mas também o porquê das coisas aconteceram. A alfabetização é um primeiro passo nesse sentido, por isso que é tão importante. Muito bem. Hoje é dia da fisioterapia, olha aí, bacana. A fisioterapia, que é uma atividade extremamente importante na recuperação médica. Qualquer pessoa que passar por um processo cirúrgico, por exemplo, Jackson, e se ela não fizer fisioterapia, se a gente fazer a comparação, uma pessoa que faz um procedimento cirúrgico, bora imaginar de coração, e duas pessoas, uma tem o acompanhamento do fisioterapeuta, a outra não. Cara, é impressionante. Como a recuperação de quem faz fisioterapia é mais efetiva, ela é mais rápida do que quem não faz. É impressionante. É muito importante a fisioterapia como forma de reduzir, inclusive, o custo dos tratamentos médicos, porque ele permite uma recuperação mais rápida, mais qualidade de vida, né, para quem fizer uso da fisioterapia. Hoje também é o dia do jornalista, olha só, quero deixar aqui o meu abraço, já que eu trabalho com muitos jornalistas aqui no estado do Piauí, o povo que escreve coluna de jornal, o povo que apresenta jornal, os repórteres, né? Conheço muita gente aqui e hoje é o dia do jornalista. Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista para um canal de televisão daqui falando já sobre os custos do casamento, inflação e custo de casamento. Ficou muito interessante. Eu não vou compartilhar o que você acabou de dizer aqui, porque se sua senhora estiver assistindo, vai dar confusão. Não é nada mais comprometedor, não, viu? O Jackson só disse que é por isso que ele nunca oficializou. Mas é interessante, Jackson. Eu estava comentando com o pessoal lá na televisão que você tem
o volume de serviços de casamento contratados, os serviços de comida, alimentação, buffet, audiovisual, caiu o volume de serviços encomendados, mas os gastos aumentaram exatamente por conta da inflação. Né? Então está mais caro, de fato, casar. É isso, luta do dia pelo medicamento, dia de pedir perdão. Eu acho que outro dia é o dia do perdão, hoje é dia de pedir perdão. É isso aí. Muito bem, minha gente. Então, vamos adiante aqui. O Jackson vai botar o slide todo aqui na tela. Eu estou aqui com o Jackson como diretor de imagens, ética e relações interpessoais, 8 de setembro de 2022. Vamos falar sobre gestão corporativa. Se a gente fala de corporação, essas corporações elas podem estar, né, elas podem assumir a forma de, pode ser uma gestão de empresa privada, uma gestão pública de um órgão público, pode ser a gestão de um órgão do terceiro setor, como por exemplo cooperativas, associações, né, fundações, ONGs, tá bom? Bom dia, povo de... aqui no chat do IPTV, conectados conosco, estou vendo Alagoinha, Isaías Coelho, Alagoinha, Campinas do Piauí, Isaías Coelho, Jaicós, a terra do galo de cobre, Jerumênia, João Costa, Padre Marcos, Ribeiro Gonçalves, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, bom dia. Aí Santa Filomena já deixou o bom dia aqui, Isaías Coelho também, Rio Grande, Alagoinha também, Isaías Coelho, compartilha, né? Isaías Coelho, Padre Marcos, estou vendo aqui a Elza Pinto, bom dia, também a Antônia Machado, bom dia, profa, dê um alô para a turma José Mendes Vasconcelos, de Joaquim Pires, um suco de caju gelada aí para a turma da Escola José Mendes Vasconcelos em Joaquim Pires, a terra da Lagoa do Cajueiro. Bom dia, minha gente. Beleza? Fiquem à vontade, minha gente. Fiquem muito à vontade para interagir aqui pelo chat. No nosso roteiro de aula, gestão corporativa inclusiva. É o que nós vamos tratar na aula de hoje. Vamos falar sobre acessibilidade, também sobre as conquistas da comunidade surda, abordar políticas empresariais que fazem essa inclusão produtiva e social, sensibilizar sobre a necessidade de um olhar diferente, né, sobre as políticas e a implantação de ações e de projetos, ok? Tudo bem, minha gente? Vamos adiante. Vamos lá, vejam só, olhem aqui, hoje inclusive, em setembro, né, você tem aqui o Setembro Azul. Ele é um mês de conquistas, que ele celebra as conquistas, mas também os desafios da comunidade surda, ok? As pessoas têm deficiências auditivas, ok? O mês de setembro ele vai tratar dessas datas aqui importantes. Por que é que o mês de setembro ele é tão simbólico assim? Nós temos, né? Tá normal ali, né, Jacques? Só porque no retorno ainda tá lá no roteiro ainda. Nós temos aqui no dia 6 ao dia 11 de setembro de 1888, houve o Congresso de Milão. E esse foi um momento assim, lamentável para a comunidade, porque o Congresso determinou a proibição do uso das línguas de sinais na educação. Olha que coisa, em 1800 e... Oi, tá grande, então vejam só. A proibição do ensino das línguas dos sinais na educação dos surdos e dando preferência pelo método oral. Aí aqui é uma triste data, mas ao tempo em que ela serve de aprendizado, né? Ou seja, nada inclusiva. Em 23/9
de setembro nós temos a data que é o Dia Internacional da Língua de Sinais, massa. Aqui, dia 26 de setembro será o Dia Nacional do Surdo, dia 30 é o Dia do Tradutor de Libras. Aqui no canal é muito inclusivo desse ponto de vista, porque tem os tradutores, né, de Libras que acompanham aí, os intérpretes de Libras que nos acompanham aqui, principalmente as aulas do ensino médio, com os mestres lá do ensino médio. Então a gente tem muita gente interagindo nesse sentido, né? O ambiente aqui ele é muito inclusivo nesse contexto. Valdilene Silva, bom dia, é mediadora da unidade escolar Frutuoso Juscelindo em Jaicós, a terra do galo de cobre. Bom dia aí, João Costa, deixando bom dia aí pelo chat do IPTV. Por que foi escolhida a cor azul, né? Com um momento triste da humanidade? Em 1933, o governo nazista, lá na Alemanha, e aí na época da Segunda Guerra Mundial, aliás, a Segunda Guerra Mundial, ela começa em 39 e vai a 45. Óbvio que uma guerra de dimensões globais, ela tem toda uma preparação anterior. Então, em 1933, o governo nazista ele instituiu a chamada Lei de Prevenção de Doenças Hereditárias. Autorizava a esterilização compulsória de quem sofria doenças hereditárias que pudessem acarretar numa série de deficiências físicas ou mentais. Olha que coisa doida, né? Os nazistas, bora imaginar, uma pessoa que tivesse uma deficiência química, ela sofreria uma esterilização compulsória para que, se essa pessoa fosse casar, ela não tivesse a possibilidade de gerar, não é, filhos com probabilidade de também serem deficientes. Olha que coisa, né? Olha como se manifesta essa história da exclusão, sacam? Só para a gente se situar na história, aqui está falando de 1933, nesse período, os Estados Unidos começavam a sair da depressão econômica que começou em 1929, né? Com a quebra da Bolsa de Nova York, vocês veem isso na história. Aí veio 30, 31, 32 e a economia americana em depressão. Ela começa a reagir em 33. Em 33, lá na Alemanha, ocorreu isso, a autorização da esterilização compulsória de quem sofria de doenças hereditárias. Um outro ponto, né, para identificar as pessoas com alguma deficiência, os nazistas amarravam faixas azuis em seus braços. Olha só que coisa, né? E também a comunidade surda escolheu o azul turquesa para representar o orgulho da sua identidade, né? E manter viva a memória daqueles que sofreram as consequências desumanas apenas por existirem. Ou seja, muita simbologia, não é? O azul, esse azul turquesa, olha o tanto de significados que está por trás disso. E esse é um desafio, né, da comunidade como um todo, né? Da comunidade como um todo. Empresas, famílias, governos, entidades do terceiro setor, todas precisam enfrentar essas questões. Minha gente, na aula passada, nós falávamos sobre governança corporativa. Tem aqui algumas questões, só para a gente poder estar reavivando isso que a gente discutiu na aula passada. A instituição destacada na elaboração de políticas de governança corporativa no Brasil, né, que a gente pode destacar aqui, né, pela própria natureza do nome, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ao disponibilizar os dados e informações constantemente aos stakeholders, as partes interessadas na empresa, né, que são os funcionários, os clientes, o governo, fornecedores ou credores, para disponibilizar os dados para esse pessoal aqui,
é importante que essas informações estejam disponíveis e com fácil acesso. Então, qual é o princípio da governança corporativa que deixa com que as informações da organização estejam disponíveis e de fácil acesso? Aí a gente dá uma olhada aqui, né? Não é a responsabilidade corporativa, não poderia até ser a prestação de contas, né? Mas a equidade não é também, e a transparência ela tem um peso maior do que a prestação de contas. Elas estão muito conectadas, mas a transparência ela ganha maior contorno aqui. Todas as partes interessadas, que são os stakeholders, independente do cargo que ocupam ou do nível de participação da empresa, não é, minha gente? A gente viu, uma empresa tem sua dimensão estratégica, que toma as decisões, a tática, que supervisiona e coordena, e a operacional, que executa. Então, devem ser tratadas de forma justa e igual. Qual é o princípio da governança corporativa que trata disso? Não é a transparência, não é a responsabilidade corporativa, não é a prestação de contas, é a equidade. Porque a equidade ela está relacionada ao tratamento justo. Ok? Tudo bem? Câmbio. Vamos adiante. Governança corporativa, gestão inclusiva e minorias sociais é sobre o que nós vamos estar tratando na nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Vejam só, minha gente. O que é que a gente pode entender por minorias sociais? É o grupo de pessoas que se encontram numa situação de dependência ou desvantagem. Deixa eu destacar aqui em amarelo, marca-texto amarelo. Grupo de pessoas que se encontram numa situação de dependência ou desvantagem em relação a um grupo majoritário, recebendo quase sempre um tratamento discriminatório por parte da maioria. Percebam que isso já quebra profa Antônia Machado, profa Valdilene, povo de Santa Filomena, de Isaías Coelho, de Rio Grande. Percebam que aqui eu já tenho a quebra de um princípio que é o da equidade, né? Apesar de haverem maiorias e minorias, equidade. O que é que acontece aqui na equidade? Ela foi, esse pilar da governança corporativa, ele foi quebrado, né? Porque, apesar de haverem diferentes, existe uma maioria, existe uma minoria, ainda assim é necessário que exista um tratamento justo. Volta aqui para mim, Jackson. A justiça, a gente tem falado aqui de relações interpessoais, de ética. Entre elas, eu já mencionei aqui para vocês que as virtudes são atos dignos de louvor. Ok? E entre as virtudes, a gente tem o senso de justiça. E o senso de justiça é exatamente, ele toca nesse ponto da equidade, tratamento justo, né? Vejam, ele diz respeito, o que é que diz o princípio da justiça? Que a gente precisa tirar onde há abundância de coisas boas e precisa distribuir para onde há escassez, para onde há falta. Esse é o princípio da justiça enquanto virtude, enquanto um ato digno de louvor. Quando eu tiro onde há abundância e eu coloco onde há escassez, nós estamos, toda a ação nesse sentido, ele está alinhado com a virtude da justiça. Se você é alfabetizado e você começa a ensinar e alfabetizar uma outra pessoa, você está tirando onde você há abundância, você é alfabetizado, você é um iniciado, você conhece, né, sobre as letras
sobre a leitura, sobre a interpretação, né? Se você domina essa habilidade, você vai distribuí-la para onde não há. Pode ser numa sala de aula, pode ser para uma única pessoa. Essa sua ação é um ato digno de louvor. Essa sua ação, ela está alinhada com a virtude da justiça. Faz sentido isso, minha gente? Sim ou não? Por favor, me digam aí pelo chat. Ora, se você é uma pessoa amorosa, se em você transborda, por exemplo, o amor nas mais diferentes manifestações, e você espalha para quem está ao seu redor, isso é senso de justiça. Você está tirando em abundância em você e você está distribuindo no seu entorno, de repente, para pessoas que não têm essa oportunidade de vivenciar o amor. Faz sentido, minha gente? Câmbio, por favor. E aí eu estou falando de questões de ordem mais emocionais ou sentimentais, mas vejam, a gente promover literalmente o efeito transbordamento. No que a gente tem de bom, a gente faz transbordar para o entorno. Por isso que uma empresa, ela não pode só focar na viabilidade econômica. Ela precisa fazer com que isso transborde na forma de justiça social e de equilíbrio ambiental. Aí a empresa estará sendo justa, né, enquanto virtude. Ficou claro? Câmbio, minha gente. É a gente se colocar a serviço. Né? Quando a gente se coloca a serviço dos outros, e minha gente, é mais fácil do que parece. Se você souber de uma pequena coisa que o seu colega não sabe, se você já está alguns passos na frente dele, você já pode ensiná-lo. De repente, a ajustar, a configurar uma apresentação de PowerPoint. De repente, a escrever. De repente, mostrar um ponto de vista que o seu colega ainda não conhece ou não viu. Né? Qualquer coisa, quando você sabe cozinhar e o colega não sabe, aí você ensina. Ou o irmão, ou qualquer coisa. Então percebam, quando a gente sabe alguma coisa, a gente está alguns passos na frente dos outros, isso já é uma possibilidade de a gente praticar a justiça, ensinando essa coisa que a gente já sabe. Jackson, o pessoal de Bom Jesus está dizendo aqui, bom dia, que estão sem áudio novamente. Ok, estamos acompanhando aqui na transmissão para tentar calibrar aqui a transmissão de áudio e vídeo, Bom Jesus. É aí na conexão de Bom Jesus, certo? De repente, se for na conexão, de repente, se reiniciar o sistema, pode ser que o áudio volte. Olivia Alves, bom dia. Fala diretamente da turma da Unidade Escolar Professora Maria Beroniza de Souza, em Pedro Laurentino. Bom dia, Olivia. Câmbio, profa mediadora Olivia, muito bem. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, a gente tem mais polos conectados conosco aqui. Né? Já entrou aqui, agora, Bom Jesus, Bom Jesus, Campinas do Piauí, Alagoinha, Isaías, Jaicó, Jeromênia, João Costa, Padre Marcos Ribeiro Gonçalves, Rio Grande, Santa Filomena. Vamos adiante. As minorias, minha gente, elas podem ser discriminadas por diversos motivos. Podem ser por questões étnicas, religiosas, de gênero, de sexualidade, por uma questão linguística, física ou cultural. As minorias podem se mostrar desta forma, ok? Tudo bem, né? As minorias religiosas, e aí há um risco de essas minorias serem perseguidas, entendem? Serem atacadas, e aí rompe com qualquer coisa parecida com a virtude da justiça. E aí isso se dá entre diferentes povos, né?
Isso se dá, por exemplo, quando vem a uma guerra, a guerra da Ucrânia. Minha gente, milhões de ucranianos saíram da Ucrânia para tentar fugir dos horrores da guerra. De repente, aí entra a história dos países vizinhos que recebem os refugiados, de acolherem esses refugiados, né, respeitando as diferenças étnicas, ok? Culturais até. Mas também ocorre quando há uma discriminação do ponto de vista de sexualidade, ou do jeito de se falar, de se expressar, ou mesmo cultural e religiosa. Ok? Eu lembro agora, né? Quando na Bíblia lá, quando Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Amar o semelhante é muito fácil. Agora, amar o diferente, de fato, esta é a maior expressão do amor, do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele já deixou a senha. A gente não faz é acessar essa senha, né? Ao longo do nosso dia, da nossa semana, do nosso mês, nós enquanto sociedade. Ok, minha gente? Vamos adiante. Tem mais exemplos aqui para tentar materializar essa coisa das minorias, não é? Essa discriminação a que estão vulneráveis as minorias. Aqui no caso do Brasil, é até curioso, porque no Brasil nós vivemos numa... aqui a população, não é? Nós temos uma população muito mais composta por pardos e negros, não é, do que qualquer outra coisa. Então, não necessariamente seriam as minorias. Aí a gente pode dizer assim, minorias em relação a direitos, minoria em relação à inclusão social. Sacam? Até porque grande parte da população negra está inserida dentro do contexto do percentual da população que é mais vulnerável do ponto de vista de renda, não é? E isso agrava as questões, né? Então, as pessoas negras, afrodescendentes ou tudo mais, né, estão sujeitas a esse tipo de discriminação. Aí não é nem por uma questão de quantidade, de serem minorias do ponto de vista de quantidade, mas de acesso mesmo a oportunidades econômicas e sociais. Sacam? Essa é uma coisa bem importante. Por exemplo, a população negra, ela é maior em quantidade, né, no Brasil, mas vamos lá. Quando você vai olhar a população negra dentro de uma empresa e nas tomadas de decisão, Jackson, a gente vê como é minoria. Sacam? Aí a gente vê, é minoria. Vamos olhar a população negra dentro da política nas arenas de tomada de decisão. São a minoria. Ok? Então, esses são pontos que merecem destaque. A gente está falando aqui também, e aí entra outra, né? Outra discriminação. Por exemplo, da população negra em relação à expressão a religião, não é? Onde nós temos nas religiões africanas, a gente tem o candomblé e a umbanda, e elas são pejorativamente chamadas de macumba. E tá errado, e é uma forma de discriminação, sacam? De todo mundo, né, nesse contexto. Mariana, bom dia, professor. Mande um beijo para a professora Safira. É a Mariana que está dizendo. Mariana e profa Safira, vocês são de qual polo mesmo, por favor? Me digam aí. Câmbio. Pelo chat do YouTube. Beijos para vocês. Oi, oi, oi. A população indígena, não é? Os povos originários do Brasil, sacam? São vítimas, não é? De muita discriminação também, apesar da grande miscigenação. Eu, por exemplo, minha bisavó era índia, Jackson,
e ela foi pega por vaqueiros procurando gado na mata, né? Eu tenho uma mistura danada, eu sou bastante miscigenado, né? Muito, muito, muito. Minha família tem muita gente negra, eu tenho essa descendência índia, povo branco também, é uma mistura danada. A Mariana está dizendo que ela e a profa Safira são de Matias Olímpio. Beleza, muito bem, minha gente. Bom dia para vocês, beijos para vocês. Um suco de caju gelado para vocês. Os imigrantes que vêm de fora, né? Eles também tendem a ser vítimas, são vulneráveis, estão num país estrangeiro, numa outra cultura, outros hábitos. Deu certo aqui em Bom Jesus, beleza. Bom Jesus disse que o áudio foi restabelecido por lá. Bacana, povo de Bom Jesus. Então, os imigrantes também podem ser vítimas aí de discriminações. As mulheres são obrigadas, de certa forma, a conviverem com certas práticas, né, que as desrespeitam, né, publicamente. Minha solidariedade a todas as meninas, a todas as profas que nos acompanham nesta aula. A luta é grande, viu, minha gente? Mas vamos juntos, e as mulheres não vão conseguir superar os grandes obstáculos sozinhas. Elas precisam da ajuda dos homens para conquistarem mais direitos, mais acesso a oportunidades econômicas e oportunidades sociais. Tá bom? Beleza, minha gente? É todo mundo junto, para superar os grandes obstáculos, né, que as mulheres têm todos os dias. A gente está falando aqui dos homossexuais, homoafetivos, né, que também sofrem discriminação, não têm os mesmos direitos de exercer na plenitude, né, a sua orientação sexual, e isso também ela é uma questão que precisa estar na mesa de tomada de decisões, ok? As pessoas precisam ter mais acesso a direitos, a oportunidades econômicas, a oportunidades também sociais. Os idosos, né? Os idosos que já contribuíram produtivamente para o país, os idosos que a ideia que estejam aposentados, ou seja, mas que demandam mais atenção do ponto de vista de saúde, em todos os níveis de saúde, os idosos que, em sua maioria, devem ou deveriam estar recebendo uma aposentadoria para manter o seu padrão de consumo, mesmo que ele esteja fora do mercado de trabalho. E aí, quando a gente vê que a grana da aposentadoria vai quase toda para medicamento, para alimentação e não sobra muito para outras necessidades, a gente vê como isso é ruim, né? Precisamos de agora, viu? Meu povo de Várzea Branca, bom dia, de São Lourenço, de Santa Filomena, de Rio Grande, de Ribeiro Gonçalves, de Padre Marcos, precisamos desde agora já pensar em como é que a gente quer estar quando estivermos idosos, até para a gente poder estar pensando em como fazer para que tenhamos mais qualidade de vida quando a gente tiver mais idade, tá bom? Os moradores de comunidades, que hoje se chama de comunidades para evitar se chamar de favelas, não é? Mas também são vítimas de preconceitos e de discriminações. Volta aqui para mim, Jackson. Tem um importante e influente publicitário brasileiro, ele se chama Washington Oliveto. Ele escreveu um artigo no jornal de circulação nacional, e ele dizia assim: o filho dele, Washington Oliveto, ele passou e vai estudar numa universidade no estrangeiro, se eu não me engano, não sei se na Europa ou nos Estados Unidos, agora me falha a memória. Mas os colegas, o filho dele e os colegas, antes das aulas começarem,
vinham para o Brasil, se hospedar lá na casa do Washington brasileiro, ó, tocador de forró, do Washington Oliveto. E aí o Washington Oliveto escreveu um texto no jornal dizendo assim: eu fiz um roteiro para que esses alunos, esses estudantes, pudessem passear ali pelo Rio de Janeiro e das férias antes de começarem as aulas. Aí o Washington sai dizendo: eu indiquei que os meninos fossem fazer um lanche em lugar tal, passassem lá no hotel tal, Copacabana, que tinha um evento legal, que eles fossem na casa de fulano e de cicrano, que eles fossem Aí o Washington saiu fazendo um roteiro de viagem para esses meninos, e ele estava dizendo que a ideia era que esses amigos do filho dele, que são do exterior, viessem e tivessem uma boa impressão do Brasil, para quando eles fossem voltar para o exterior. O detalhe, minha gente, é que nesse roteiro do Washington Oliveto é uma coisa completamente fora de noção, porque esse pessoal de fora vem e frequenta alguns lugares concentrados, e percebam, essas pessoas não têm noção do que realmente é o Brasil. Não tem um choque de realidade. Qual é o problema das pessoas saberem exatamente como é o Brasil? A discriminação começa dentro do próprio Brasil, ou pelo menos alguns brasileiros, eles mesmos discriminam a realidade brasileira. Ele quer passar uma imagem para esses meninos do exterior, estrangeiros, de que o Brasil é uma coisa diferente do que ele realmente é. E aí eu achei massa, porque teve um outro cara que depois de ler esse texto sem noção, né, do Washington Oliveto, também escreveu, né, um outro texto parecido. Só que o filho dele mora em comunidade, e tem os colegas, e foi recomendar aos meninos como é que para que lugares no Rio esses meninos iriam para dar uma curtida. E aí ele estava dizendo: meninos, tenham cuidado quando andar na praia tal, porque vocês podem ser perseguidos pela polícia, porque vocês podem ser acusados de estar armando aí um arrastão. Cuidado, o Rio de Janeiro não é tão, vamos dizer assim, maquiado como foi o do texto do Washington Oliveto. Entendem? Então, no Rio de Janeiro real, tem lugares que vocês não podem andar, porque vocês podem ir presos mesmo sem fazer nada. Se vocês estiverem com fome e com pouca grana, vocês não vão lá naquela lanchonete chique, não. Porque vocês vão, inclusive, ser olhados, né? Vão ser olhados com preconceito. Vão comer o espetinho lá na praia, lá do fulano de tal. E, sabe, aí ele vai dando um outro roteiro da vida real, ajustado à realidade da maioria da população brasileira, entendem? Então, essas coisas, elas são muito importantes. A ética, minha gente, as relações pessoais, a gente precisa botar em tudo na nossa vida. Quando a gente escreve um texto, quando a gente se relaciona com o outro, quando a gente se relaciona em família, quando a gente se relaciona com no círculo de amizades, na escola, sacam? Isso é importante. Temperar com as virtudes, isso é que é legal, entendem? A gente precisa ter sensibilidade para com o outro que não tem, de repente, as mesmas condições que a gente tem. Isso é fundamental para a vida em sociedade. Pode ampliar o slide todo aí na tela, Jackson, por favor. Opa, Júlio Borges, Ribeiro Gonçalves, Campinas do Piauí, dando bom dia aqui. Também as pessoas com deficiência são vistas com discriminação, e moradores de rua. Aí, esses sim, por exemplo, tá bom? Com muita discriminação. As pessoas literalmente querem excluir essas pessoas aí do convívio em sociedade. Não é essa a abordagem. Ok? Algumas características das minorias sociais, dos grupos minoritários. Deixa eu botar o marca-texto. Um primeiro que a gente pode destacar é a vulnerabilidade. Grupos minoritários, minha gente, em geral, eles não encontram amparo suficiente na legislação.
vigente, né? Por que isso não acontece? Por que às vezes não tem leis que garantem direitos às pessoas, a grupos minoritários? Porque os grupos minoritários não estão lá no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado, nas câmaras legislativas ou nas câmaras municipais, elaborando as leis. Sacam? Somente as leis mais bem elaboradas e que possam garantir direitos às pessoas que são minoritárias, você precisa ter pessoas que são vulneráveis, que têm essas dores, que sofrem dessa discriminação, são os melhores pensadores para leis de amparo a grupos minoritários, tá bom? Olha aí a Beatriz Alves, bom dia. Bom dia para todos. Estudo na Escola José Mendes Vasconcelos, em Joaquim Pires. Bom dia, Beatriz. Seja bem-vinda para essa aula, viu? Ok, minha gente? Se houver amparo legal, se existir uma legislação que proteja o direito de certos grupos minoritários, ela está no papel, ela não é implementada de modo eficaz, ela não é executável, ela está lá na lei, mas na prática ela não. Ou eles não encontram amparo suficiente na legislação, ou quando existe, a gente não vê na prática. Um outro ponto aqui é que a luta contra privilégios de grupos dominantes, né? Uma outra característica, grupos minoritários tendem a se organizar para lutar contra os privilégios de grupos dominantes. Por serem grupos não dominantes, são discriminados, então as minorias lutam contra o padrão vigente estabelecido. Então a gente tem o movimento negro, o movimento LGBTQIA+, a gente vai ter os movimentos feministas, como exemplos de grupos minoritários, e que volto a dizer para vocês, as mulheres são maioria, viu, meninas? É a maioria da população brasileira. O detalhe é que as mulheres são minorias nas esferas em que tomam decisões, ok? Nas organizações em geral. Então, por isso, você tem os movimentos que vão tentar dar visibilidade às causas desses grupos minoritários. Por exemplo, as minorias sociais precisam se afirmar a todo momento perante a sociedade e as instituições, reivindicando seus direitos. Aí aqui tem uma imagem, né? A justiça inocenta PM que pisou no pescoço de mulher negra. Isso foi em 24 de agosto, agora do ano de 2022. Ok? E aí fica a imagem para a nossa reflexão. Tá bom? Mariana, Profa Safira, Beatriz, Profa Olívia, Valdilene, Antônia Machado, que estão nos acompanhando aqui pelo YouTube. Vamos adiante. Ainda nas características das minorias sociais, existe a estratégia discursiva. As minorias organizadas, elas realizam ações públicas e elas têm toda uma estratégia de discurso para aumentar a consciência coletiva quanto ao seu estado de vulnerabilidade na sociedade. Volta aqui para mim, Jackson. Essa coisa, ela faz muito sentido que, por exemplo, eu vim saber recentemente sobre a chamada pobreza menstrual. Quando meninas e mulheres em situação de tão grande vulnerabilidade têm dificuldades, né, em relação ao seu ciclo menstrual, em acessar, por exemplo, absorventes durante o período menstrual, né? E aí havia a necessidade de se criar uma legislação, legislação que obrigasse o poder público a distribuir absorventes para mulheres ou meninas vítimas tão vulneráveis
que seriam incapazes de ter acesso aos absorventes comprando direto no mercado. Entendem? Vejam, mas se essa discussão, se ela não chega através da mídia, minha gente, milhões e milhões de pessoas vão ficar na ignorância sem saber que essa desgraça existe e acontece. Entendem? Ok? Essas são questões que precisam ser colocadas em cima da mesa. Pode botar o slide tudo aí na tela, Jackson? Quando a gente joga o holofote, quando a gente joga luz, as trevas elas são destruídas. Basta no meio de uma escuridão da ignorância, minha gente, uma vela acesa, ela clareia o ambiente. Ok? Beatriz Alves, cheguei atrasada, né? A internet está só caindo. Ok. Bom dia, Juliana Cavalcante Cardoso. A Juliana está nos acompanhando como prof assistente em mais essa transmissão de aulas para a disciplina de Ética e Relações Interpessoais para o curso técnico em Serviços Jurídicos. Beleza? Muito bem. Então, minha gente, existe essa estratégia discursiva. Agora também tem outro detalhe, ela tem seus limites. Né? Nem toda estratégia discursiva consegue gerar consciência coletiva, né, quando a consciência coletiva está mergulhada na ignorância. Você pode mostrar dados, você pode mostrar informações, você pode mostrar bons argumentos, boas fundamentações teóricas para justificar uma coisa, e ainda assim é difícil, por vezes, convencer uma pessoa ignorante a mudar a forma de pensar, a mudar a forma de agir, tá bom? Esses desafios existem. Vocês podem encontrar isso, inclusive, no mercado de trabalho, tá bom? Beleza? E vocês precisam estar preparados para isso. Ninguém, na verdade, nunca está completamente preparado para isso. Mas vocês precisam ter a noção de que isso pode acontecer. Tem um exemplo aqui. A luta das mulheres contra o discurso machista da grande mídia, né? Olha aqui, a luta das mulheres contra discursos machistas. É só Jesus na causa para dar conta de uma coisa dessas. Ok? Tudo bem. Preciso muita resiliência. E aí, minha gente, por exemplo, denunciar estratégias discursivas da grande imprensa. Por exemplo, quando o assunto é violência de gênero, ou seja, ocorre uma violência aí entre homens, geralmente, né? De homens para com mulheres, é usual a mídia retratar os culpados de crimes contra as mulheres como uma exceção, né? Aquele cara que agrediu a mulher, ele é um monstro, ou ele é o animal, ele é um louco, né? Concluindo que homens normais não cometem esse tipo de crime. Vejam, esse é um ponto interessante que merece destaque, né? Você pega uma cultura que ela é machista do ponto de vista geral, e você tenta apenas pegar você sai do geral e vai para o específico. Você pega uma sociedade que é machista e tenta individualizar o machismo, dizendo que não é da sociedade, são de indivíduos, e não da sociedade. E isso aqui eu estou falando das entrelinhas, minha gente. Percebam que isso aqui eu já estou falando de interpretação. Quando diz assim, matou o marido, o ex-marido, não se conformou com a situação, matou a mulher. Ele é um monstro. Esse é um problema de ordem social, só que ele está sendo tratado de forma individualizada. Você meio que alivia para a sociedade, né, transferindo toda a culpa para o indivíduo. Sacam? A gente precisa ter clareza sobre esses detalhes, sobre essas nuances aqui. Volto a bater no exemplo lá da Caixa Econômica Federal. O presidente, ele foi acusado de assediar sexualmente as mulheres, né?
e ele pediu para sair, né? Ele se desligou quando a notícia acontece. Tá? Então, assim, e vai apurar. Já vi vários canais de mídia, né, dizendo que, lamentando, mas ele era uma pessoa competente. Percebam, volta aqui para mim, Jackson. Mas ele era competente na gestão da Caixa. Você está olhando apenas do ponto de vista técnico. Mas isso não é mais suficiente. Um profissional completo, né, ele precisa dominar habilidades técnicas e habilidades comportamentais. Uma pessoa que sabe operar o Excel, mas que não respeita os colegas de trabalho lá dele, não é um bom profissional. Que não respeita as diferenças entre os colegas de equipe, ele não é um bom profissional. Ele só sabe mexer no Excel. Entendem isso? Um professor que domina muito um assunto, mas é extremamente grosseiro com os alunos em sala de aula. É um bom professor só porque ele domina o assunto? Não. Sacam? É preciso mais. Né? É preciso que você saiba, tenha a expertise técnica, mas que você também tenha inteligência emocional. Você tem empatia, que você sabe trabalhar com os outros em equipe, que você respeite as diferenças. Isso é fundamental. Cometeu assédio sexual. Mas ele era um bom profissional. Como assim, Bial? Entendem? Pode ampliar o slide todo aí na tela. Jackson, sacam? Essas questões precisam ser postas na mesa. O Alisson, bom dia, bom dia, bom dia. Então vamos adiante. Falando de preconceito, por exemplo, são generalizações superficiais e depreciadoras do outro. Né? Se a pessoa tem diferenças físicas ou culturais, né? E aí a partir daí você começa a querer depreciar. Isso é um deixa eu colocar aqui na canetinha vermelha, isso é um preconceito. Sacam? Né? Essas generalizações, elas recebem até um nomezinho chamado estereótipo. Por exemplo, a discriminação aqui é uma atitude ou um tratamento diferenciado em relação ao outro que pode levar à marginalização ou à exclusão. Ok? Quando eu olho para alguém diferente e a trato de forma depreciativa, né, isso é discriminação. Sacam? Não tem fundamento, não tem fundamento ético uma coisa dessa. Pelo contrário, isso é uma distorção ética. Quando eu trato o outro porque ele é diferente e eu tenho preconceito com o outro. Esse é um ponto. Um outro é o racismo. É o preconceito, é a discriminação com base na ideia completamente equivocada de que existem raças superiores, raças inferiores, considerando natural que raças superiores dominem raças inferiores. Essa coisa, ela vai para além da raça, né? Ela entra também na questão econômica ou de renda. Volta aqui para mim, Jackson. Eu presenciei uma cena muito, muito degradante, por exemplo. Eu estava numa livraria, né? Eu estava olhando os livros, então eu dei uma sentada, peguei um livro, dei uma sentada e comecei a folhear. Fui dar uma olhada nas orelhas do livro, no resumo do livro, saber se eu de fato iria comprá-lo ou não. Na mesa do lado, Jackson, tinham duas senhoras conversando, tomando café e dizendo assim: eita, minha irmã, a gente vai ter que, agora para viagem internacional, a gente vai ter que viajar mais para longe, viu? Porque tá cheio de pobre viajando lá para o Chile. Ou seja, elas estavam querendo ir para o Chile, mas como estava muito acessível e tinha muita gente viajando para o Chile, você vai lá no cartão de crédito, você divide em 10 vezes,
viaja para o exterior, mesmo sem ser rico, um grupo de pessoas, cada vez mais. Isso é inclusão produtiva, isso é inclusão econômica e social. As pessoas conseguindo esse tipo de oportunidade econômica para viajar, para conhecer o exterior. E aí as outras lá dizendo, tá cheio de pobre viajando para o Chile, vamos ter que viajar mais para longe. Olhem como essas pessoas, lá na mente delas, elas têm a crença de que elas são melhores do que a maioria. É uma minoria, elas nesse caso, se entendendo como muito superiores. E é complicado, não é, minha gente, uma vida em sociedade dessa forma. Pode ampliar o slide todo aí na tela. Então, as discriminações, elas se manifestam das mais diferentes formas, ok? Aí tem aqui os diagramazinhos mostrando aqui como é que é a exclusão. Você vê os amarelinhos aqui no centro e os coloridos ao redor. A segregação, você junta todos os diferentes num círculo menor. E o maior está lá só com os amarelos. Integração, você tem aqui, eles estão integrados, mas ainda assim separados. Na inclusão está todo mundo junto e misturado. É muito didático esses diagramas aí, tá bom? Minha gente, estou olhando para o relógio agora, são 7 horas, estamos chegando às 8 horas da manhã. Eu vou para um breve break, são 3 minutinhos, já já eu estou de volta.